noite, a paz seja contigo, amém? É uma honra, é um privilégio de me encontrar mais uma noite aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra do nosso Deus, amém? Já se encontramos aqui em pé, amém? Com a nossa Bíblia em nossas mãos. E a nossa Bíblia está aberta lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 2 e 3, amém? Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem está preparado aí da glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos ler juntamente comigo, amém? Estamos aqui ao vivo nesta live, com milhões e milhares de pessoas aqui conosco, amém? Se você tiver uma Bíblia no seu lar, por gentileza, pegue ela, vamos abrir, porque Deus ele quer falar conosco, amém? Vamos lá, versículo 2 e 3, vamos lá, 1, 2, 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, Para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teu pais, nem o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Graças a Deus, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está passando pelo deserto, diga eu! Hoje eu vou falar de deserto, amém? Ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria de falar todo ele, amém? Para ver se onde é que você se enquadra, qual é o deserto que você está vivendo, amém? Mas antes disso, de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, vamos fazer um minuto de oração. Eu sei que o pastor já orou, mas quanto mais oração, mais bênção, quanto mais oração, mais vitória. Eu sei que tem milhões e milhares de pessoas que estão passando também pelo deserto. Outros não estão passando, mas vai entrar no deserto. Outros já estão no deserto, vai sair do deserto. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado para todos sempre. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez eu me encontro, Senhor, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Que honra, que privilégio me encontrar aqui na tribuna, Senhor, para ministrar a palavra que reina, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda. A palavra, Senhor, tem um poder tão eficaz na vida do homem, na vida da mulher, que abre o seu coração para Deus falar. Papai, eu lhe peço, coloca teu anjo aqui na tribuna do lado direito, do lado esquerdo. Meu Deus, coloca teu anjo lá no botão, Senhor. Meu Deus, como sentinelas, meu Pai, do lado direito e esquerdo, para nos guardar, livrar, Senhor, nós de todo mal. Enquanto nós estivermos aqui com o Senhor também estará conosco. Nos guarda, Senhor, nos protege e fala conosco. Quantas pessoas, meu Pai, estão atravessando pelo deserto, meu Deus, da crise de ansiedade, meu Deus, da crise do pânico, do medo, meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, estão passando por depressões, meu Pai, muitas aflições, mas hoje eles vão aprender do Senhor nesta noite. Fala com a sua igreja, fala comigo, é que eu lhe peço, lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém? Se assente, igreja. Aleluia. Vamos bater palma bem alegre, bem feliz para Jesus. Vamos bater palma, vamos lá, dá glória a Deus, amém? Aleluia. 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 Quem está feliz aqui nesta noite, diga eu. Mas quem está preparado para receber a palavra de Deus, diga eu estou. Eu estou. Aleluia. Repita assim comigo o tema desta noite:
os 7 caminhos do deserto que nos levam a Deus. Você sabia que quando você passa pelo deserto, você vai se aproximar de Deus? Ou de uma forma ou de outra, amém? Vocês vão passar, amém, no deserto, não sozinhos, mas com Deus. Presta atenção aqui, não quero que nada venha te distrair, para depois você falar, eu fui lá na casa de meu Deus, e Deus não falou comigo. Então vamos se conectar aqui com Deus, amém? Empresta teu pensamento, empresta os teus ouvidos, teus olhos, a tua boca, o teu corpo todo, amém? Para o Senhor, amém? Nossa noite tem que ser uma noite de bênção, uma noite de vitória. Igreja, algumas vezes Deus permite que certas circunstâncias surgem na nossa vida, amém? Só para ver se somos tão honestos. Amém? Olha lá. E sincero quando falamos no seu nome. Amém? Igreja, por isso, Ele permite que a nossa vida acontece dificuldade. Ei, quem está passando por dificuldade? Presta atenção. Quem está passando por adversidades? Aleluia! Quem está passando aí por opressões? Quem está passando aí por doenças, problemas familiares? Amém? Por que, querida igreja, que Deus permite o deserto na nossa vida? A própria palavra de Deus, querida igreja, nos afirma que muitas vezes o próprio Deus nos manda para o deserto. É Deus que nos manda. Amém? Aleluia! E para que não tenhamos dúvida aqui nesta noite sobre isso, lembremos, querida igreja, que nem mesmo o Filho de Deus, ele ficou também isento da provação. O Espírito Santo, querida igreja, o conduziu ao deserto para quê? Para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. E o povo de Israel, querida igreja, viveu no Egito durante 430 anos. Amém? E a maior parte, querida igreja, deste período foram como escravos. Lembra? Quem lê a palavra de Deus vai saber do que eu estou falando. Igreja, viveram numa liberdade reprimida, controlada pelos egípcios, e possuíam crenças, possuíam hábitos estranhos, seus valores espirituais, amém, de Israel. E a Bíblia nos conta dizendo que isso resultou na assimilação de alguns hábitos e comportamento, no surgimento de sentimentos mesquinhos, medíocres e negativistas. Aleluia, os quais se tornaram mais evidentes, querida igreja, lá no deserto. E esse sentimento, querida igreja, fazia com que o povo de Israel, sabe o que eles faziam lá no deserto? Reclamasse do quê? Reclamasse de tudo e perdesse boas oportunidades de valorizar as experiências com Deus no deserto. Aleluia, e dessa forma, igreja, o povo acabou tornando-se mais hostis e amargos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Santo é teu nome. O ambiente do deserto, querida igreja, permitiu a Israel perceber não só suas limitações, não somente os seus desafios, como também a grandeza de Deus, evidenciada por grandes obras, preciosas lições. E essas experiências, querida igreja, foram necessárias para mudar essa nação, a maneira de Deus, pois como povo seu, ela deveria cumprir os seus propósitos aqui na terra, como havia sido dito a Abraão. Quem não lembra desse versículo que está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Igreja, quando falamos em deserto, a primeira coisa que vem na nossa mente, de imaginarmos uma região que não chove, não é?
de um lugar que é quente, de um lugar que é seco, incapaz de sustentar pouca vida, não é? É um lugar, querida igreja, de muita areia, pedras, onde não existe o quê? Conforto e nem água para beber. Dá glória a Deus, igreja. E o deserto espiritual, querida igreja, o que vem ser na realidade, pastora? Eu posso definir aqui para vocês aqui nesta noite, aleluia, em poucas palavras, amém? É um lugar onde Deus toca profundamente, sabe de que maneira? Na alma do homem, amém? Louvado seja Deus. Queridos, queridas, meus amados irmãos que me ouvem, não somente pela live, porque eu sei que tem alguém me ouvindo aqui, queridos, o deserto espiritualmente é exatamente a mesma coisa, é a nossa vida seca, amém? Diante da presença de um Deus que nos dá vida e vida em abundância. Igreja, Deus permite que aconteça o deserto na nossa vida, sabe para quê? Para provar o nosso coração, e se ele está firme nele, ou se ainda estamos vacilantes na fé. Quem está entendendo da glória a Deus? Igreja, o deserto, querida igreja, ele põe o homem face a face com Deus. É aí que você vai ver, aleluia, as grandezas de Deus. À medida, querida igreja, que um homem mostra a sua fraqueza, ele se vê obrigado a buscar refúgio, buscar amparo, sabem quem? No Senhor. Veja, querida igreja, que após a euforia da saída do Egito e do milagre da passagem pelo Mar Vermelho, onde todos passaram de que maneira? De pé cego, atrás dele o mar se fechou, mostrando que ele só abre caminho para os seus filhos. Quem está entendendo da glória a Deus? O mar só abriu para quem? Quem são os filhos dele, amém? Glórias a Deus. Igreja, e o caminho que Deus abriu para você, ninguém mais vai passar. Aleluia, você crê nisso, você toma posse desta palavra, louvado seja Deus. O povo, querida igreja, ele começou a sua caminhada por onde? Pelo deserto, vindo em seguida as provações, pois para Deus, querida igreja, o ouro, quanto mais ele é provado no fogo, mais puro ele fica, não é? E é melhor, é o seu valor, irmãos. E no deserto, quem nos despojamos de nós mesmos, E quando nos quebrantamos num ambiente hostil, onde não gostamos e nem estamos acostumados a ficar, porque ninguém quer ficar no deserto. Ninguém gosta de estar no deserto, ninguém se acostuma a ficar no deserto. Sabe que Deus, querida igreja, não atrai criança e nem covardes para o deserto, viu? Mas homens que demonstrem coragem para lutar e vencer as batalhas que lá se encontram. Então o próprio Jesus, aleluia, ele deu testemunho sobre um homem valente, que ele seria encontrado no deserto ao falar de João Batista. Quem lembra lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 7 até o 14. Igreja, o deserto é uma obra de Deus, amém? Para onde ele dirige os seus eleitos, como está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16. Aleluia, onde Deus parece atrair-nos para uma experiência, um chamado de Deus para mergulharmos na mais profunda intimidade pessoal com o Senhor. Igreja, não podemos cair na tentação de dizer que o deserto é uma punição divina. Tem gente que acha que quando Deus permite você passar pelo deserto, você acha que Deus está te punindo, mas não, o que não é verdade, pois até os grandes homens de Deus, querida igreja, passaram por essa experiência em suas vidas, e Deus promete que nos ajudará a passar por este período que costumamos chamarmos de deserto. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Igreja, no deserto ele nos protege, no deserto ele te defende, no deserto ele te ajuda, e até mesmo nos livra dos perigos. Quem está entendendo da glória a Deus? O deserto, querida igreja, é um lugar de passagem e não é um lugar para se morar. Quem está entendendo? Irmãos, os hebreus não era para ficar todo aquele tempo que eles passaram pelo deserto, porque Deus não tinha uma moradia para eles no deserto. Deus tinha moradia onde? Na terra que mana
leite e mel. Então não é um lugar para se morar. Talvez você esteja pensando assim: se o deserto é um lugar de solidão, pastora, de falta de perspectiva, onde andamos sem rumo, nos sentimos tristes, onde nós sentimos abatidos, amargurados, então por que Deus não invita a passarmos por este lugar tão sombrio? Ei, Deus está falando com você aqui. Deus está despertando o porquê que muitas vezes Ele permite você entrar no deserto. Amados, não há como evitar. Um dia todos nós teremos que passar por ele. Quem está entendendo da glória a Deus? Pense diferente aqui nesta noite. Lembre-se, querida igreja, foi preciso atravessar o deserto para o povo de Deus pudesse o quê? Alcançar a terra que o Senhor havia o quê? Prometido. Igreja, deserto é o lugar onde experimentamos o milagre de Deus, mesmo no meio de tantas adversidades. Você sabe, quando você está no deserto, você vê mais milagres. Sabe, quando você está no deserto, você recebe mais bênçãos. Aleluia. Um lugar onde não há resposta para todas as nossas perguntas. Todavia, querida igreja, lá existe o mais importante. Sabe qual é no deserto? Você vai ter a presença de Deus. Aleluia. É onde Deus governa, querida igreja, totalmente a sua vida. O deserto, querida igreja, é um lugar de autoconhecimento, de preparação para guerreiros que estão dispostos a aprenderem a conquistar. Quem está entendendo da glória a Deus? Embora, querida igreja, o deserto seja um lugar de escassez, isso é verdade, de luta, verdade, de sofrimento, verdade, e também uma fonte de permanente poder, de cenário, querida igreja, onde Deus quer nos capacitar. Você sabe, quando você entra no deserto, é porque Deus quer te capacitar, Ele quer te preparar, Ele quer te transformar a sua vida, a nossa vida, para que ela seja um referencial para a nossa igreja, para os nossos amigos e para os nossos familiares. Igreja, Deus quer que todos vejam, aleluia, o seu exemplo de vida cristã. Amém? Vejamos então os 7 caminhos, querida igreja, que Deus nos levará para que a nossa vida seja impactada. Dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos agora pelo primeiro, irmãos. Repita assim comigo: o primeiro caminho, no deserto, nos humilhamos. Você enquadra nesse deserto aqui? Aleluia! Ele sabe, querida igreja, que o maior inimigo de nós mesmos é o ego, o orgulho, a vaidade, a soberba, a prepotência, a autossuficiência. Querida igreja, Deus quer nos livrar da nossa justiça própria, que se recusa a reconhecer os nossos próprios pecados. Ei, Deus quer nos livrar da hipocrisia, dos altos padrões morais. Teimamos, querida igreja, mostrar que para os outros, mas que na verdade não movemos um dedo para vivê-los. Quem está entendendo a glória a Deus? Deus quer nos livrar de um espírito crítico, que vê o cisco no olho do meu irmão, do seu irmão, mas não consegue perceber a trave que está dentro dos seus olhos. No deserto, querida igreja, Deus nos faz ver que realmente somos. Amém? Você sabia disso? Sabe por quê? Quando você está no deserto, as máscaras caem. O pecado mais íntimo são revelados. Não é? O arrependimento, a contrição são seguidos pelo perdão de Deus, que nos faz humilde na sua presença. O Senhor, querida igreja, nos conhece muito bem. Você sabia que Deus te conhece você mais do que você mesmo? Mas, igreja, nós não nos conhecemos como Ele nos conhece. Amém? Atravessar o deserto, querida igreja, ajuda a nos conhecer melhor. Amém? E nos tornamos uma pessoa muito melhor. Quem está entendendo a glória a Deus? É difícil, querida igreja, mas não é impossível. Amém? Para quem vai atravessar, Deus vai atravessar conosco. Dá glória a Deus aí. Vamos lá para o segundo. Repita comigo: o segundo caminho no deserto, Deus nos prova. Ei, você está se enquadrando esse segundo aqui? Porque quando você está no deserto, Ele te prova. É ou não é?
Glória a Deus. Não temos dúvida, querida igreja, da onisciência de Deus. Ele sabe o que ocorre nos excessos, amém, de nossos corações. Ao mesmo tempo, querida igreja, Deus, ele quer evidência de que estamos prontos para obedecê-los de todo o coração. Palavras, querida igreja, somente, por mais tocante que seja, não são suficientes para Deus. Você sabia disso? Podemos confessar com lágrimas que amamos a Deus, que estamos prontos a entregar a nossa vida para Ele. Hipocrisia nossa. Igreja, no deserto que vamos demonstrar a realidade de nosso amor por Deus. E quando tudo vai bem, é fácil louvar a Deus. Não é? Com certeza é fácil adorar a Deus. No deserto, querida igreja, somos surpreendidos quando descobrimos que o que está guardado bem no fundo do nosso coração, se há murmuração, se há ingratidão, o desejo de voltar para o Egito, ou uma fé inabalável naquele que prometeu uma terra que mana o quê? Leite e mel. Cada deserto, querida igreja, que atravessamos na nossa vida terá um valor, sabe de que maneira? Inestimável. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Querida igreja, é um lugar de oportunidade, é um lugar de encontro, onde nossas lágrimas serão mais verdadeiras. Você sabe, quando você está no deserto e quando você chora, esse já é um choro de lágrimas, o quê? Verdadeira. Lá nós descobriremos que aquilo que achávamos ser não é realmente o que somos. Igreja, e é lá que os nossos valores serão questionados, e é lá, querida igreja, que percebemos o nosso limite, quando nós defrontamos com a nossa fragilidade, e é lá, querida igreja, que somos desmascarados, e o mais íntimo sentimento do coração, querida igreja, são trazidos para fora. Igreja, quando somos postos à prova por Deus, vamos descobrir que a nossa propriedade, aleluia, nós vamos descobrir que as nossas próprias forças são limitadas, não é? Quando o Senhor nos confronta no deserto, querida igreja, começamos a entender quanto espiritualmente somos fracos e que precisamos, querida igreja, de um alicerce chamado Deus para suportar o quê? Todas as provas desse deserto. Quem está entendendo da glória a Deus? Vamos para o terceiro, repita assim comigo. O terceiro caminho no deserto, Deus nos dá a sua provisão. Você sabia, quando você está no deserto, Deus nos dá a provisão? Aleluia. Enquanto vivemos na ilusão, querida igreja, de que somos capazes de resolver os nossos problemas e conduzir as nossas vidas, não saberemos o que é a intervenção de Deus. É verdade, não é? Com certeza. Igreja, confiamos mais em nosso contra-cheque, em nossas posses, em nossas habilidades, em nossos bens, não é? E é lá no deserto que vamos descobrir, querida igreja, que a água para jorrar da pedra, o pão pode vir do céu. No deserto, querida igreja, experimentamos a presença de Deus, agimos de forma inconfundível na nossa vida para darmos, sabe o que, igreja? Testemunho de que Ele é o Deus vivo e eterno. Dá glória a Deus. Igreja, o povo necessitava aprender que a sua simples existência não dependia de seus próprios esforços, mas de Deus, ir ao encontro dessas necessidades. Igreja, presta atenção aqui nesta noite. Cada manhã, aleluia, Deus dirigia uma nova palavra, uma providência, um alimento daquele dia. Irmãos, lembra lá no livro de Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, Jesus, ele nos dá um belo exemplo, quando ele venceu a primeira tentação de Satanás. Quem lembra? Apesar de faminto, querida igreja, quem estava faminto? Jesus. Ele escolheu esperar o quê? Uma palavra de quem? De Deus, o seu Pai, sabendo que esperar pelo Pai é mais essencial, querida igreja, a vida do que o próprio alimento.
quinto, e isto é uma verdade, aleluia, que a experiência do deserto, com suas severas, irmãos, privações superadas, amém, aleluia, louvado seja Deus, superada dia após dia, provisão, irmãos, Deus, Ele envia provisão, amém, provisão divina. Ele pretendeu ensinar o povo hebreu, como hoje Ele está nos ensinando. Repita assim comigo: o quarto caminho no deserto, Deus nos alimenta espiritualmente. É verdade, irmão. É lá no deserto que Ele te alimenta, amém? Louvado seja Deus. Igreja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A verdade de Deus, querida igreja, nos alimenta, não é? Ele nos fortalece, nos dirige, nos corrige, nos educa, nos disciplina, não é? Ela é a nossa vida, como uma árvore ao lado de um rio, querida igreja. Assim é aquele que ama a palavra de Deus. As suas folhas são verdes, os seus frutos são abundantes, não são? Como o Pai, Deus nos disciplina para alcançarmos a maturidade. É isso que Deus está fazendo. Por isso, querida igreja, não desfaleça. Deus não quer que você desfaleça no deserto, qual foi Ele que te colocou. Há um propósito, há uma necessidade, querida igreja, e quando você entrar na terra prometida, você se lembrará que mais preciosa lição de vida foram aprendidas no deserto. Aleluia, e é para nossa surpresa, querida igreja, vamos entender que Deus sempre esteve presente no nosso deserto. Bem-aventurado, querida igreja, são os que atravessaram o deserto e não perderam o afeto por Deus, pois puderam enxergar em meio à escuridão a luz de Deus. Repita-se comigo: o quinto caminho. No deserto, aprendemos mais de Deus. Irmãos, é no deserto que você aprende mais de Deus. No deserto, querida igreja, encontramos algo valioso, amém? O renascer de nossa alma e do nosso espírito. Se a alma estava corrompida, ficará são. Se o espírito estava doente, ficará sarado, lamanaia súbria. Se estava velho, ficará novo. Se o coração estava orgulhoso, igreja, vaidoso, se tornará humilde. Se estava longe de Deus, certamente o mais próximo dele. E quando estávamos no deserto, querida igreja, ninguém se mete. Quando você está no deserto, ninguém pode dar a sua opinião, não. Ninguém se mete. É só Deus e nós. É você e Deus, Deus e você. Quem está entendendo a glória a Deus? Deus quer que cheguemos bem perto dele. Amém? E é nesse momento, querida igreja, temos que abrir o coração para aprender. É o que vocês estão fazendo hoje, aprendendo, aprender com Deus, aprender mais de Deus, aprender da sua palavra, é mostrar os erros, aleluia, os nossos erros, depender mais dele, aprender a amar mais, aleluia, os outros, aprender, querida igreja, a fazer o bem para os outros, é aprender a perdoar os outros, aleluia. Deus nos ensina, querida igreja, para praticarmos por ação de algo que estava perdido e adormecido dentro de nós. Oh, maravilha! No fim da nossa jornada, querida igreja, pelo deserto, já teremos aprendido a não nos preocupar com as circunstâncias que nos rodeiam. Quem está entendendo da glória a Deus? Já não nos importaremos se as dunas do deserto eram altas, se o sol, querida igreja, era mais quente, ou se a noite fazia muito frio, aleluia, ou se o caminho foi muito longo. A melhor lição, querida igreja, que o deserto quer nos ensinar aqui nesta noite, que Deus esteve presente o tempo todo o tempo conosco, nos protegendo, nos guardando dos grandes perigos da glória a Deus aí. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Repita assim comigo: o sexto caminho. No deserto, aprendemos a orar e ser dependente de Deus. Mas no deserto. No deserto, muitas vezes não dá para você chamar um pastor, pastora, missionário, obreiro, seja lá quem for. No deserto você vai ter que aprender a orar.
Você vai ter que aprender a ser dependente de Deus, não do homem, mas de Deus. Como, querida igreja, podemos aproximarmos-nos de Deus e receber do Senhor a certeza da nossa mudança, da nossa transformação, se não tivermos, querida igreja, comunhão com Ele, comunhão de intimidade, igreja, aproximação da verdade para falarmos com Ele? Como que, igreja, poderíamos aprender a ouvir a voz de Deus? Você que está aqui nesta noite, você está conseguindo ouvir a voz de Deus, ou você está distraído aqui neste culto? Como poderemos aprender a ouvir a voz de Deus se não for através da oração? Você que não gosta de orar, como que você vai aprender a ouvir a voz de Deus se você não ora, se você não fala com Ele? Aleluia. Se não for através da oração, como queremos aprender de Deus se não houver intimidade com Ele? Manaia Surimianda, só teremos, querida igreja, intimidade com o Senhor se estivermos ligados a Ele com as nossas orações. Aleluia. Não faça oração para pedir coisas desnecessárias, coisas sem importância para a sua vida. Procure-o, busque-o, deseja-o, chore por Ele, anseie por Ele. Só assim cresceremos, querida igreja, e nós tornaremos dependente do seu poder, da sua glória, para superarmos o deserto. Quem está entendendo da glória a Deus? Igreja, o homem que depende de Deus é aquele que vive em retidão, não tem um coração seco, não tem um coração frio, aleluia, os seus pensamentos não são áridos, nem o seu ministério é estéril, ou dependente de Deus, tem revelação, unção, graça e vitorioso em Cristo. Dá glória a Deus. E o sétimo, para nós encerrarmos aqui, repita assim comigo: o sétimo caminho no deserto, aprendemos a chorar e clamar por Deus. Irmão, só no deserto que você chora. Aleluia. A gente fala: meu Deus, quanta lágrima que eu tenho, porque toda noite eu choro. Da onde vem essas lágrimas? Aleluia. E não é só as lágrimas descendo sobre o teu rosto, mas você começa a clamar por Deus. Muitos, querida igreja, só sabem murmurar. Quando, querida igreja, aparece essa adversidade na vida dele ou dela, foi assim com o povo hebreu também. Eles, querida igreja, não sabiam bem o que queriam. Às vezes queriam chegar em Canaã, outra hora, querida igreja, queria voltar para o Egito, mas como conseguiria em frente sem olhar para trás? Aleluia. Simplesmente, querida igreja, clamando, chorando e se quebrantando da presença do Senhor. Igreja, o coração pode até ficar indecisos nessas horas, mas mesmo assim, querida igreja, Deus fará presente para nos ajudar nas nossas dúvidas. Igreja, nos dias atuais a qual nós vivemos, devido a uma vida cheia de compromisso, as pessoas muitas vezes negligenciam o seu tempo para Deus, gastam quase a totalidade do tempo em atividade que não tem muito valor à luz da eternidade. Quem está entendendo a glória a Deus? Dedicamos, por exemplo, muito tempo no nosso trabalho, um pouco tempo no culto, lemos livros, revistas, vemos televisão, ficamos a maioria do tempo no celular. Quem está entendendo a glória a Deus? Vamos ao cinema para quem tem costume, mas são poucos, querida igreja, os que lê a Bíblia. Falamos muito com os nossos amigos, mas quase não falamos de Deus para eles. É pouco tempo, querida igreja, que nos sobra, não dedicamos à oração. Isso nos traz, querida igreja, grandes prejuízos espirituais, pois perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Igreja, e por essa razão, a Bíblia nos exorta, querida igreja, a aplicarmos diligência, amém, em nossa administração do tempo, e nos diz que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. No deserto, querida igreja, temos todo o tempo do mundo para Deus,
Você saber quando Deus te coloca, você no deserto, você vai ter o tempo todo. Aleluia. Quando nós derramamos na sua presença e clamamos a Ele, vamos a todos os cultos, participamos da campanha, choramos, louvamos, oramos, reverenciamos, não é? É no deserto que aprendemos a confiar, obedecer, conhecer melhor o nosso Deus. Conclusão, irmãos, para nós em paz, para o nosso lar, para a nossa casa. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Amados, amadas de Deus, quando estiver passando pelo seu deserto, aleluia, lembre-se que caminhando ao seu lado tem um Deus forte. Ele é o quê? Forte, para lhe guiar até o final do teu caminho. Deus sabe, querida igreja, que você vai chegar até o final da sua jornada, pois o fraco não consegue ir longe na sua missão. E Deus, querida igreja, Ele sabe que a impaciência, a incompreensão estarão, querida igreja, fazendo parte do seu caminho. E precisamos entender que o deserto não é só uma fase na nossa vida, mas um princípio espiritual. Igreja, Deus quer que reconheçamos que o deserto faz parte da sua disciplina, mas também um momento, querida igreja, sublime, de sabermos como os nossos corações estavam cheios de motivações erradas. Quando, querida igreja, olhamos para a nossa igreja, podemos ver que muitos estão entrando, outros estão saindo do quê? Do deserto. Sempre que Deus precisar transformar o nosso caráter, é possível, querida igreja, que muitos vão ser lançados, amém, no deserto. O tempo da nossa permanência ali, querida igreja, dependerá exclusivamente de não murmurarmos, obedecermos e aceitarmos a fazer a vontade do Senhor. Igreja, que o Senhor te abençoe todos, amém? Grandemente. Eu não sei se você está no deserto, se você vai entrar no deserto, ou se você já está saindo do deserto, mas eu falo que o deserto não é muito prazeroso. A gente sente paz porque nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. Amém? Já passei por várias fases na minha vida de deserto, e que muitas vezes nós achamos que nós não vamos sair de lá vivos. Não é? Quantas vezes eu e minha mãe, aleluia, passamos por momentos difíceis da nossa vida, e falamos assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser daqui em diante? Mas Deus sempre estava ali conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Aleluia. Nos dias alegres, nos dias felizes, nos dias tristes, nos dias de dor. E você pode ver, irmão, quando nós estamos no deserto. Aleluia. Lembro muito bem, em toda a caminhada da minha mãe, que minha mãe partiu com 71 anos de idade. Minha mãe só perdeu um dia só de culto em todos os anos da vida dela. Você entende? 71 anos, ela só perdeu um dia de culto em todo o tempo. Minha mãe sempre falava assim, que vai chegar um momento na sua vida que coisas acontecerão que às vezes você não vai querer ir para a casa do Senhor. Mas é neste momento que você precisa encontrar forças em Deus para ir. Quantas vezes, irmãos, se fosse ver o que nós passamos, porque nós ficamos, Deus provou nós 3 anos e 6 meses, sem ter o que comer, essa comida necessária que nós comemos hoje, que é arroz, feijão, amém, a carne, nessas alimentações. E como, irmãos, Deus nos deu força para estar todo dia na casa de Deus. Porque antes eu era de outro ministério, e lá tem culto de segunda a segunda. E era de bater carteirinha, irmão. Fala bater carteirinha mesmo, irmão, de pegar lá a carteirinha, chegar lá, pegar o carimbo, e colocava pela presença, e quando você faltava, tinha que justificar porque você faltou, para dar um F falando que você faltou. E se tivesse muitas faltas, irmão, você não poderia participar da Santa Ceia, você não poderia ter oportunidade da igreja, seja lá de louvar, de contar um testemunho, não poderia fazer nada
enquanto você não desse presença na casa de Deus. Irmãos, muitas vezes os irmãos fracam porque não tinha o alimento necessário. Quando você está sendo provado, irmão, Deus não toca no coração de ninguém para te abençoar. Sabia disso? Não toca, irmãos. Amém? Mas mesmo Deus não tocando, irmão, no coração dos homens, para nos ajudar, Deus sempre provinha, dava sempre a providência. Irmãos, até hoje eu falo que é mistério. O chuchu, irmão, nunca parou de dar chuchu. Vocês creem nisso? Aleluia. A goiaba nunca parou de dar goiaba. Vocês creem nisso? O mamão nunca parou de dar mamão. O pé de banana nunca parava de dar banana. Porque era aquele alimento que nós ia comer por 3 anos e 6 meses. Você entende? Nessa época eu tenho até uma foto, até esse pastor já dorme no Senhor, que é o pastor Eduardo, um pouquinho antes de eu recolher, ele falou assim, pastora, encontrei a sua foto, assim, misericórdia. Magra, a única coisa que eu tinha, que a minha mãe falava assim, né, que era barriga saltada, que a minha mãe falava assim, tem verme, né, barriga grande, e o resto era tudo magrinha. Eu falei assim, o tempo... Irmãos, mas nunca perdi um culto. E não vai pensar que tinha dinheiro do ônibus para ir. Se fosse no dia de hoje, pegar um Uber para ir, não. E não vai pensar que tinha algum irmão, porque, irmãos, nós éramos de um ministério grande, que a maioria dos irmãos tinha carro. Nenhum deles falou assim, pastora Patrícia, você quer que eu te leve você até na sua casa? Não, irmão, eu era pregadora do evangelho. Irmão, preguei para essa cidade, meu Deus, por todos os bairros daqui de Campinas. Amém? Deus me levou para muitos outros lugares. Eu era conhecida, irmão, no ministério. Mas na hora de ajudar, irmãos, ninguém lembrava da pastora Patrícia. Pedia assim, pastora Patrícia, ora por mim, faz campanha por mim, vai na minha casa. Lembro até o dia de hoje, irmãos, quando a fome apertava muito. Eu não falava muito para minha mãe, porque minha mãe já tinha os problemas dela, né? E a minha mãe, praticamente, ela dirigia uma igreja. Né? Eu também tinha meus trabalhos também, que era uma responsabilidade muito grande. E até essa irmã já partiu para a glória, né? Ela morava ali no Capivari, a irmã Nair. Irmão, porque era assim, irmão, sábado, a gente participava do círculo de oração. O círculo de oração terminava lá ao meio-dia, porque minha mãe orava pelos dons da divina revelação e a igreja ficava super lotada. 2 horas da tarde era o culto com as crianças que eu dirigia. Terminava entre 5h30 e 6 horas da tarde. E depois, 7 horas da noite, era o culto com a mocidade. Eu também participava da mocidade na época. E o culto terminava 9h30, 10 horas da noite. Irmã, até que eu não tinha comido nada. Quando dava fome, ela tinha um filtro de barro, de água. E ela pegava a canequinha e tomava água para amenizar a fome. E 11 horas da noite começava a vigília. Eu já ficava para a vigília. A vigília terminava 5h30, 6 horas da manhã. E essa irmã aí, que já partiu para agora, que Deus abençoe onde ela estiver. Eu lembro como se fosse hoje, ela trazia uma garrafinha de café, uma daquelas bem petitiquinha, aquelas garrafas térmicas, eu nem sei, acho que menor do que essa garrafinha. Ela trazia leite com Toddy, e acho que, se eu não me engano, umas 5 ou 6 bolachinhas de água de sal. E ela tudo meio humilde, né? Ela vinha bem devagarzinho. Eu só tinha vergonha de chamar minha mãe, porque minha mãe era como se fosse autoridade. Na igreja tinha muito receio, né, de conversar diretamente com a minha mãe. Eles achavam que a minha mãe era brava, né? Então eles iam falar comigo. Ele falou assim, irmã Patrícia, eu senti de Deus deixar isso aqui para você tomar um lanchinho na madrugada. Eu pegava, ela nem sabia o que ele estava, tudo que nós passamos. Ninguém sabia, somente Deus. Eu falei assim, amém, irmã. Assim que terminar a oração, a gente vai se alimentar, daqui a pouco eu devolvo. E às vezes eu pegava, ela embrulhava, irmão, aquela bolachinha de água e sal, no papel daquele papel de fritura, que eu esqueci agora, no papel toalha, e eu abria, né, e eu dividi com a minha mãe não queria pegar, porque já era pouco. Mas eu falei assim, mãe, nem a senhora comeu e nem eu comeu, então vamos repartir, um pouquinho para a senhora, um pouquinho para mim, e Deus dá vitória. Irmãos, e assim foi, irmão. E às vezes, quando estava muito, mas muito assim, do extremo, porque eu ficava, irmão, a minha vida era 24 horas na casa de Deus. Aí até hoje, nem sei onde está essa irmã, o nome dela era Maria Helena.
ela era tempo de frio, né? Dia de vigília. Ela falou assim: irmã Nadia, antes de começar a vigília, vamos lá em casa. Eu fiz uma sopinha. Chega lá, a gente toma uma sopinha, depois a gente sobe para a vigília. Ela morava ali perto. Ai, tem um Capivari, como chama o bairro do lado ali? Não sei se é Alvorada ali. E a gente ia, irmão, descia a pé. E ali era a nossa refeição, quando alguém se lembrava. Não era todo dia, não, irmãos. É quando Deus tocava no coração, porque estava passando o quê? Pelo deserto. E pensa, irmão, eu nunca reclamei, nunca murmurei, né? Mas eu sempre pedi para mim, para minha mãe, dar graça para poder passar por aqueles momentos na nossa vida. Quantas vezes minha mãe ainda pegava na minha mão, porque ainda estava passando pelo processo ainda da cura, né, das pernas, tudo mais. Minha mãe pegava na minha mão, na época de tempo de chuva, irmãos. Quantas vezes nós passávamos, esses carros que passam perto de água, lavava nós de água. Mas que era, minha mãe falou, glória, para não falar outra coisa, glória, né? Irmão, nós ia molhadinha, irmãos. E não vai pensar que tinha alguém que falou, irmã, você quer uma roupa emprestada? Não, não tinha. Quer uma sombrinha, irmã? Não. Mas na chuva, nem frio, irmãos, nos impediu no deserto de ir para a casa de Deus, de orar. Olha que lá na Deus e Amor é oração, irmãos, porque lá o culto começa às 7 horas, mas nós era do ministério de oração, então eu tinha que orar uns 45 minutos antes de começar o culto, e depois o culto começa, era mais 45 minutos, amém? Para depois fazer a obra de Deus dentro de um culto. Então, irmãos, eu não sei qual é o deserto da sua vida e outros desertos que eu com a minha mãe passamos. Que às vezes, se a gente contar, muitos não acreditam, mas Deus provia, irmãos. Assim como Deus mandava maná que caía do céu, Deus mandava chuchu que não parava de dar um chuchu. Irmãos, eu não tinha balança na época. Irmão, mas o chuchu era tão grande, irmão. Você pegava na mão, dava assim, sabe? Quando você pega, mas que era mais ou menos de 1 quilo. Um chuchu. Não era pequenininho, raquítico, não. Deus fazia produzir chuchu, que não sustentaram, irmãos, na parreira de chuchu, caía no chão. E minha mãe pegava e cortava. Não vai pensar que tinha salzinho para colocar. Vai pensar que tinha um olhinho, né? Dando uma fritadinha no alho, né? Você fazer picadinho, né? De chuchu. Não, irmãos. Era chuchu, água e chuchu. Quando eu cansava de chuchu, eu falava assim, ai, mãe, tô cansada. Aí minha mãe pegava do mamão, ainda nem tava maduro ainda. Minha mãe pegava, sabe aquele mamão verde? Minha mãe picava o mamão, tudo quadradinho, pequenininho. E falava assim, bom, hoje nós vamos comer mamão. Quando eu cansava, irmão, de comer goiaba, minha mãe falou, vamos fazer hoje, nós vamos fazer suco. Come goiaba de manhã e de noite ainda toma suco de goiaba. Não vai pensar que tinha açúcar para colocar na goiaba, porque não tinha, irmãos. Só tinha a graça de Deus. Lembra uma vez, irmãos, porque Deus, ele prova o nosso coração. Acho que era Natal. E minha mãe falou assim, filha, que hoje ninguém vem aqui. Irmão, minha casa era todo dia a gente batendo palma para pedir oração, para fazer campanha, para fazer alguma coisa. E minha mãe falou assim para minha filha, que hoje não venha ninguém. Não que eu não quero que venha, mas Natal, Novo, chega a hora do almoço, o que eu vou oferecer? Água? Eu falei assim, que não venha ninguém hoje. E o irmão mesmo estava falando isso baixinho comigo. Daqui a pouco bate palma na frente do portão. Eram as irmãs do circo de oração. Irmã Nadir. Aí minha mãe falou, sai, Senhor, eu acabei de falar, Senhor, que eu não queria ninguém que viesse. Minha mãe, ela com toda a educação, recebeu as irmãs, minha mãe falando, né, dos testemunhos, das experiências com Deus que ela tinha passado. E a hora foi passando, porque as irmãs do círculo de geração, irmão, elas estão em quem? De jejum. É muito difícil você ver umas irmãs do círculo de geração num estado de jejum. E foram passando meio-dia, minha mãe falou assim, Deus, eu vou ter que falar a verdade, que eu não quero oferecer nada, eu não sou pão dura. Todo mundo que conhece a minha mãe gostava de dar comida para os outros comer bem, né? Aí a minha mãe falou assim, minhas amadas, não é que eu não quero dar algo para vocês comerem. É que, na verdade, eu não tenho que dar para vocês. Só tenho água. E eu lembro, tem uma irmãzinha que era bem idosa. Ela falou assim, irmã Nadir, você está preocupada com isso, minha filha? Não se preocupe não, nós não viemos aqui para comer. Deus mandou vir aqui para orar para você, para ajudar vocês a passar pelo processo.
E elas, tudo aquelas irmãzinhas de idade, irmão, cada uma abrindo aquelas, sabe aquelas bolsinhas que você tem de crochê, né? Elas abrindo a bolsinha, cada um pegando as moedinhas. E a juntar as moedinhas, estava a Maria Braça, estavam as outras irmãzinhas lá, e a juntar. Eu falei, você tem um bar aqui por perto que vende as coisas? Eu falei, você tem um ali perto da esquina. Ela falou assim, então a gente vai comprar ovo. Eu não lembro se eles compraram meia dúzia de ovo, porque era pouca moedinha que elas tinham, sabe? E na vizinha, eles foram pedir arroz. Eu falei assim, Monadir, hoje vai ser a nossa ceia. Irmão, não tinha sal, não tinha nada, era só arroz cozido com água, tipo igual a comida coreana, né, que hoje é feito, né? E ali feito o ovo, ali comemos, demos graças a Deus, e as irmãs ficaram a tarde toda orando, louvando, abençoando a nossa vida para a gente passar por aquele processo. Então, se hoje a palavra veio falando de deserto, não é para te matar no deserto. Deserto não é para punir ninguém. Amém? Mas para você adquirir o quê? Experiência e conhecimento com o Senhor. Para você saber quem é esse Deus que você tanto serve. O poder que Ele tem. Irmão, eu vi tanto milagre na minha vida, que eu falo, meu Deus, só Deus pode fazer. Hoje, como a gente ainda vive, né? O nosso ministério aqui vive pela fé. Você pode ver que a gente não pede nada, mas pede para Deus, porque Ele é o dono da bênção. Então, eu vivo de milagres. Eu creio que vocês também estão aprendendo a viver de milagres. Eu não sei por que o seu coração está tão assim, desesperador aqui nesta noite. Acalma o teu coração. Ou será que Deus não sabe o que você está passando? Ou se você não sabe o que você está enfrentando, tenha calma. Aquieta o teu coração. Aquilo que você precisa, Deus tem. Aquilo que você necessita, do socorro divino, Deus tem para te dar, para te oferecer, para te ofertar na tua vida. Só que entenda esse deserto na tua vida. Não murmure, porque nós somos murmuradores, irmão. Quando nós não entendemos, nós murmura mesmo. Mas está errado nós murmurarmos, reclamarmos, amém? Mas vamos dar glória a Deus, amém? Irmãos, a hora já foi embora, vamos ficar em pé, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Encare esse deserto, irmãos, não murmurando, amém? Não sei se vocês prestaram atenção, pode ficar sentadinho, irmãs. Eu mandei só para aqueles que podem, pode ficar sentadinho, pode ficar sentada, irmã Rosa. Eu não posso olhar na luz. Então, fica sentadinha, que o Paulo cobre a luz aí, atrás de você. Senta aí. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão murmurando por não entender que Deus permitiu você entrar dentro do deserto. Mas Deus vai te socorrer aqui nesta noite. Quem crê, dá glória a Deus. Louvado seja Deus. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, foi exortada aqui nesta noite, que os teus filhos aprendam, Senhor, que no deserto eles não estão sozinhos, mas o Senhor está conosco. Muitos, meu Pai, nesta noite já estão entrando no deserto, outros já estão no deserto e outros já estão saindo do deserto, mas seja qual for, Senhor, meu Deus querido, não os deixe sozinho, não os abandone. Amaia sude calabaia xandarai, fica conosco, supre, meu Pai, todas as nossas necessidades em tudo, Senhor. Manda, Senhor, o anjo da providência entrar no nosso lar, entrar na nossa casa. Quantas pessoas estão precisando de um milagre? Milagre Deus tem para te dar. Anamassuri me anda, confie no Senhor, espere no Senhor, não se desespere, não se humilhe para homens, mas se humilhe para Deus, porque Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Pai, abençoa os ouvintes que ficaram conosco nesta live ao vivo. Só Deus pode te socorrer, só Deus pode te prover as tuas necessidades. Muito obrigado. Eu lhe peço, Senhor, lhe agradeço em o nome de Jesus. Bata a palma bem forte para Jesus, amém? Oh, maravilha!
aleluia. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.